galera, estamos aqui no primeiro IDcast, o podcast da Associação Missionária Cristã ID. E hoje a gente está aqui com o ID Jovem, com o Gabriel, com a Bia, com o Pedro e com a Sara. E o nosso tema de hoje é: todo cristão é um missionário? E esse é o tema que a gente vai debater hoje, a gente vai conversar sobre isso. E bom, para começar, vamos falar com o Gabriel. Gabriel, o que você acha disso? Todo cristão é um missionário? Cara, eu acredito que sim, porque foi algo que Deus já determinou para as nossas vidas. Eu acho que quando Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ele deixou isso como uma comissão, né? E eu acho que todo cristão, ele precisa ser um missionário, porque é algo mesmo dado pelo próprio Jesus pra gente, um encargo. Eu acredito muito nisso. Bom, para a gente começar então, né, com a nossa grande discussão da noite, o que é missão? Para a gente começar dando definição das coisas, né? Aqui a gente sempre fala, tipo assim, de missão pelo Brasil, pelo mundo, a gente sempre conversa muito sobre isso. A galera ama missões, fala que é missionário, fala que não é, mas sabe assim, tem aquele negócio da palavra missão. O que é missão? Definição mesmo de missão. Sara? Eu acho que missão é a incumbência que Deus deu pra gente, né? A gente tem aí a grande comissão, que Deus fala em Mateus, que o próprio Jesus, ele fala: olha, eu te dei autoridade nos céus e na terra, através do meu nome, pra você ir pregar o evangelho a toda criatura. Isso é o básico pra você ser um cristão. Sim, essa é a missão de todo cristão, né? É pregar o evangelho. Eu não prego o evangelho porque eu simplesmente quero, mas porque o Senhor me deixou essa missão. Então, acho que pra gente entender a questão do missionário, você tem que entender primeiramente qual é a sua missão, né? Qual o seu propósito na terra? Qual é o meu propósito na terra? É pregar o evangelho. E aí você pode pregar o evangelho de diversas formas. Tem gente que prega, tem gente que às vezes só canta, tem gente que prega a palavra, tem gente que Jesus dança. fala em Mateus que além de pregar, ensinar, né? Sim. Ensinar a verdade para todos os povos. Porque é muito fácil distorcer a verdade. Então, pregar o evangelho e a verdade da salvação. E eu acho que o pregar o evangelho deveria ser algo muito natural, porque, por exemplo, se o evangelho é algo tão irresistível, é algo tão maravilhoso, eu vou querer compartilhar ele. Sim. Eu acho que é impossível a gente viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário da palavra e querer guardar só pra gente mesmo. Não tem como. Eu acho que não tem como mesmo, não. Porque quando vê um filme muito bom, você quer que todo mundo veja aquele filme. Então você quer ficar falando o tempo todo daquele filme, porque o filme é muito bom. Eu sou assim com comida. Quando eu como alguma coisa, eu fico, nossa, comida. Todo mundo tem que comer. Caraca, você precisa comer não sei o que. É muito bom. Eu acho que mal dinheiro, comparando, né? Cara, o evangelho é algo sobrenatural. É Então, como a história precisa... da mulher samaritana, né? Que a gente estava falando. Que Jesus foi lá, falou pra ela sobre água viva, né? Água que ela nunca mais teria que ir lá buscar, que ela nunca mais teria que ter sede. E aí ela foi e falou: nossa, tem que falar disso pra todo mundo, tem que espalhar que o Messias está aqui, mesmo que eu seja de outro povo, de outra nação, que tá sempre em discussão, né? Estava sempre em discussão com os judeus, mas eu tenho que estar aqui, eu tenho que, na minha região, eu tenho que falar pra todo mundo. Isso é muito importante porque tudo que a gente falou, a gente até citou também que é a grande comissão. Como a gente falou agora, a missão é uma incumbência dada por alguém. A palavra missão mesmo, definição. É uma incumbência, é uma missão, é algo que é determinado pra gente fazer. E a nossa missão é exatamente isso, que Cristo nos deu o mandamento, uma missão de ir pregar o evangelho e fazer discípulos. E isso está em dois textos que a gente até citou aqui, que falam sobre a grande comissão, que é Mateus 28, 18 a 20 e Marcos 16, 14 a 18. E esses dois textos falam sobre isso, ide pregar o evangelho a toda criatura e o ide fazer discípulos, que isso é a grande comissão. Logo, a gente meio que chegou à conclusão que essa é a nossa missão de todo cristão, que é pregar o evangelho. Que é interessante que o Gabriel falou sobre isso, porque eu lembro de um testemunho que eu estava na Amazônia, a primeira vez que eu fui em viagem missionária, eu estava pregando o evangelho para um ribeirinho que nunca tinha conhecido ainda a palavra. Aí eu usei mais ou menos essa referência. Eu expliquei para ele: se você recebesse um presente muito bom, você esconder para você, você quer para todo mundo. Fazendo uma referência e ligação que nem a comida que você fez, fazendo ligação com o evangelho. Que é algo que eu recebo, que eu tenho que falar para todo mundo. Não é algo que eu quero esconder para mim, mas é algo que eu recebi que mudou a minha vida. E, consequentemente, eu quero que mude a vida dos outros, a vida da minha volta. E é uma coisa que não tem como você não compartilhar, né? Porque a gente tem a solução para a vida das pessoas. Às vezes você conversa, comigo é muito assim, você encontra uma pessoa na rua, você começa a bater um papo, você fala: cara, como é que eu vou introduzir Jesus nessa conversa? Eu quero falar de Jesus para essa pessoa. Porque
E, gente, não adianta, eu tenho o hábito das pessoas sentarem do meu lado da rua e me contarem a vida delas. Sempre. Todo lugar que eu vou, as pessoas me contam a vida. Eu falo, Deus, não é possível que essa pessoa sentou do meu lado à toa. Tem um propósito. Então eu vou inserir Jesus nessa conversa de qualquer forma, né? Eu vou até contar, então, meu testemunho rapidinho. Que eu, no ensino médio, eu fui estudar numa escola, né? Onde minha mãe trabalhava. E chegando lá naquela escola, eu fui muito perseguida pelos meus amigos de lá, né? Amigos, né? Meus colegas de turma. Eu era a única cristã da sala, então eles me perguntavam várias coisas, tipo, se eu era racista, se eu era homofóbica, várias coisas assim, meio surreais, né? Sobre aborto, sobre legalização da maconha e tudo mais, essas coisas. E eles, sabe, eles caíam de pau assim em cima de mim e eu ficava muito, muito chateada. Eu chegava em casa e chorava muito, porque eu achava que eu não conseguia defender Deus, né, naquele momento. E aí eu ficava perguntando, Deus, por que eu tô fazendo naquela turma? O que eu tô fazendo ali? Por que o Senhor me colocou ali? Não faz sentido nenhum. E aí, conforme foi passando os meses, né, eu conheci alguns amigos meus de lá. E tinha uma menina que era uma amiga minha e ela era muito confusa com relação à sexualidade dela, né? Então ela achava que ela era homossexual, ela achava que ela era bi, porque todo mundo ao redor dela era. Então, tipo, a minha amiga é lésbica, meu amigo também, então eu acho que eu sou também, né? Porque a gente acaba sendo o que a gente é quando a gente anda com algumas pessoas, né? Sim. E aí eu comecei a falar pra ela, cara, eu falei, não, isso não é verdade, você é aquilo que a Bíblia diz que você é aquilo que Jesus fala pra você que você é. E ela começou a redescobrir o evangelho, sabe? Ela já conhecia Jesus, mas ela começou a redescobrir, começou a ir na igreja de novo, foi batizada. E aí eu percebi, mesmo que for por uma alma, sabe? Deus envia a gente pros lugares. Sim. E esse é o nosso papel como missionários, né? Como cristãos. Ir por um lugar, mesmo que seja por uma alma, sabe? Porque Jesus, ele resgata, ele quer resgatar as pessoas. Isso é muito importante, porque esse é o nosso papel. Como a Sara falou, e cara, eu fico tão, sabe, maravilhado com isso ao mesmo tempo, tão impressionado que as pessoas ainda não entendem, que tipo, é papel nosso como evangélico, como salvo. Entendeu? Eu vou nem botar como salvo, como nascido de novo. Como nascido de novo, o nosso único papel é pregar o evangelho e fazer discípulo. É simples, não é algo que tipo assim, só alguns vão fazer. Só o ID jovem que faz. Não, só a galera missionária que faz. Ou só quem tem cargo eclesiástico na minha igreja, presbítero e tal, que faz. Não. Cara, é todo mundo. Se eu não prego o evangelho e, consequentemente, não faço discípulos, como acabou de... A Sara fez um discípulo, ela tava com a menina, discipulou a menina, mesmo sem saber, na época não tinha esse negócio de discipulado ainda. Sim, com certeza. Mas aí, entendeu? Então, tipo assim, caramba, é o nosso papel. Sim. E o que eu achei muito incrível no testemunho da Sara é que ela não foi aquela menina que chegou assim, vamos na minha igreja, porque a galera tem muito essa questão de querer evangelizar assim. Pô, vamos lá na minha igreja, cara. Senta com a pessoa, conversa com ela, entende o problema dela, fala de Jesus. Você pode apresentar Jesus pra aquela pessoa. Você ganha primeiro ela pra você. Sim. E depois... Vamos parar, gente, por favor, com esse evangelismo, né? Eu acho que as pessoas estão precisando... vamos lá na minha igreja. As pessoas estão precisando ser ouvidas, né? Com certeza. Eu acho que uma forma de você demonstrar Jesus, demonstrar o amor de Jesus, é você parando pra ouvir. As pessoas estão muito imediatistas, elas querem tudo muito rápido, então elas não têm alguém para poder parar e ouvir. Então eu acho que você consegue ser também porta-voz de Deus, ouvindo a pessoa. Total. E depois inserindo no evangelho. E uma coisa assim que eu acho muito importante, eu sempre coloco isso nas minhas orações e falo para Deus, Senhor, me ensina a amar pessoas, né? Porque quando você para e que você escuta alguém, você tá dando seu tempo, isso representa amor, cara. Eu tô preocupada com você. Ainda mais esse eu tempo tô preocupada em te ouvir, né? E isso é algo constante nas minhas orações, porque muitas vezes a gente ama com a nossa natureza humana. Eu falo, Senhor, me ensina a amar almas, sabe? Eu olhar para essas pessoas e identificar que existe um potencial. Eu lembrei até agora de Paulo, né? Às vezes você vai alcançar uma pessoa que, através daquela pessoa, ela vai alcançar muito mais almas para Cristo. Isso me lembrou uma passagem, Bia, que eu tava lendo esses dias, que tá lá em Mateus capítulo 9, no versículo 35, que fala assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Cara, é isso, a gente tem que olhar para as pessoas e sentir compaixão delas, pensar, nossa,
elas estão como ovelhas sem pastor, elas precisam de alguém. E quem vai apresentar esse pastor somos nós. Exatamente. Falando sobre esse versículo, né, quando eu fui para a Amazônia também, ali eu consegui ver que os campos realmente já estavam brancos e precisava de trabalhadores. Eu também tenho um testemunho que o que mais me impactou ali na Amazônia, numa tribo indígena, foi o cacique, que já era convertido. Ele estava chorando porque ele queria muito que tivesse pessoas ali para poder ensinar a palavra para eles. Eles tinham muita sede, muita fome de ouvir mais sobre Jesus, de aprender mesmo mais sobre as escrituras, e não tinha ninguém para poder pregar para eles. A pessoa que conseguiu ganhar eles para Jesus, aquela tribo, ia lá uma vez no mês. Então, querendo ou não tem como ter uma coisa mais constante, né? E eles precisavam disso. Então, você lendo essa passagem me lembrou bastante essa questão que os campos estão brancos, precisam de trabalhadores, e nós somos trabalhadores. A gente precisa ir. E é muito legal, porque falando em campos, a gente acha que o campo missionário é só os campos longe. A gente acha que os campos missionários são só, como a gente acabou de citar, né? A gente mesmo citou a Amazônia, ou então o Sertão, que a gente já foi, ou então, tipo assim, outro país. Mas a gente esquece que os nossos campos também começam na minha casa. Sim. Às vezes meus próprios pais não são evangélicos, às vezes meu irmão não conhece a Cristo, às vezes minha família não foi salva. Às vezes um amigo meu, alguém que você conheceu na hora que falou da vida toda você, tá ali sedenta pela palavra. Então a gente tem que entender que os nossos campos começam aqui e vai se expandindo. E isso é muito legal, que eu queria ler Atos 1:8. Tem como abrir, Sara, pra gente? Tá com a Bíblia? A gente lê Atos 1:8, que diz exatamente isso que você está conversando agora, que é muito importante. Prega, Sara. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, como a gente acabou de ler, como a gente pode perceber, quando a Bíblia fala sobre Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, se a gente for pegar geograficamente para ver, Jerusalém, Samaria, Judéia, eram tudo localidades próximas. Era como se fosse hoje em dia, a gente contextualizar, seria o meu bairro, a minha cidade, o meu país e depois os confins da terra. Então a gente percebe que quando a gente lê esse texto, é bem claro a Bíblia nos dizendo, o Senhor nos mandando o seguinte: o seu campo missionário começa na sua casa, começa no seu bairro, com o seu vizinho, na sua escola, no seu trabalho, e vai expandindo até o seu bairro, até a sua cidade, até entender o seu país. Então você tem a obrigação de começar onde você está, e principalmente onde você está, e não esperar para outros lugares. Isso é muito importante, é isso que a gente aprende, que eu entendo, que é um mandamento de Cristo. Eu preciso estar pregando onde eu estou, na minha Jerusalém, na minha Judéia, na minha Samaria, até que o Senhor me chame para os confins da terra. Sim. Falando sobre isso, eu comecei também fazendo um evangelismo, né, essa missões urbana na minha comunidade, e logo em seguida a gente começou a trabalhar na cidade mesmo do Rio de Janeiro, já fui para outro estado e em breve para outro país. Então eu acredito muito nessa ordem. Sim. Por exemplo, eu acho que é um pouco inválido eu querer ganhar o mundo lá fora e realmente esquecer do meu vizinho, eu esqueci até da minha comunidade. Eu via direto a necessidade que a comunidade tinha de ouvir sobre o evangelho. Então, cara, o meu campo estava ali, branco, precisando só de um pregador mesmo da palavra para poder ir lá e falar sobre Jesus. E a nossa cidade também. Por mais que existam pessoas que vá para outros países, amém também por elas, eu entendi que eu, Gabriel, precisava começar na minha cidade, no meu bairro. Então eu acredito muito nisso. Para mim é uma verdade. Eu começar da minha Jerusalém, da minha Judéia, da minha Samaria até os confins da terra. Sim, eu concordo muito com isso também. Quando eu também comecei no grupo de evangelismo da minha igreja, e o pastor Orlando, que era o líder, ele sempre falava: Bia, onde tiver um coração sem Jesus, ele é um campo missionário. Eu acho que muitas pessoas, elas não se reconhecem como missionários porque elas colocam na mente delas que missionário é só aquele que vai para um outro país, né? Aquele que vai para um campo distante, que entra numa nova cultura. E não, missionário, como foi falado aqui no início do vídeo, são todos aqueles que possuem uma missão. A gente tem um propósito que é pregar o evangelho. Então, automaticamente, quando você vai numa missão no seu bairro ou em alguma outra cidade do seu estado, você está fazendo uma missão também. E comigo começou muito assim. Eu participei do grupo durante muitos anos, do grupo de evangelismo da minha igreja. E ali a gente ia fazer missões na madrugada, levando agasalho, levando alimento.
Mas o principal, que era pregar o evangelho, né? Porque não adianta a gente só suprir as necessidades físicas se você não vai apresentar Jesus para aquelas pessoas, né? Isso é muito importante, porque eu lembro, na minha infância, né? Um beijo pra dona Cláudia, minha mãe. Mas eu lembro da minha infância que desde pequena minha mãe me ensinava sobre essa importância de pregar o evangelho. Então, no meu antigo colégio, ainda no colégio cidade, eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, não lembro quantos anos eu tinha, não sei se eu estava morando aqui ainda, mas eu era bem pequeno. Eu lembro que minha mãe me incentivava já a falar dos meus amiguinhos, a começar a pregar o evangelho desde cedo, me incentivando a isso. Filho, não tenha vergonha da palavra, não tenha vergonha do evangelho. Como Paulo diz, não me envergonhe do evangelho. Ela me ensinava isso. Então, criança, bom ensinar, isso é top. Mas então, desde criança ela me ensinava. E eu lembro que eu levava, na época eu ainda estava aprendendo, que era bem criança, então eu levava uns folhetinhos. E eu não tinha vergonha nenhuma, eu dava pra todo mundo. Pros meus amiguinhos, pro pessoal mais velho, pro pessoal do terceiro ano. Olha aí, pai e mãe, se você for ser missionário. É isso Desde aí. criança. E tipo, eu ligava pra todo mundo. Aí, e até pros professores e tudo mais, mas eu não lembro, minha mãe que me conta, eu lembro dela contando, porque eu não lembro do fato. Que um dia eu entreguei, não sei se foi pra algum professor, ou então pra algum colega mais velho, sei lá, algum rapaz ou menino do terceiro ano, que era bem mais velho que eu. Entreguei pra eles, ele olhou, viu, amassou no lixo. Aí eu fiquei, meu Deus, cheguei em casa chorando, era criancinha, falei, mãe, ela não amassou Jesus, sabe, não quis aceitar. Ai, eu fiquei angustiado, e minha mãe, não, calma filho, não desiste, continua lá. E tipo, na vida a gente vai encontrar muita gente também que vai recusar. Total. E não só com criança, a gente hoje mesmo vai ter gente que, tipo, lembrei até de outra, tem muita lembrança. Eu tava um dia pregando lá em Minas Gerais, numa viagem que eu fiz com jovens. Tava todo mundo pregando assim na praça e o Espírito Santo falava, a gente ia pra cada pessoa. Eu fui falar com um cara, eu amigo meu, e ficava lá falando com ele. Pregando. Na época eu era bem mais novo e bem menos experiente como sou hoje, né? Sabedoria de Cristo, na verdade. Eu tô pregando, eu falei, cara, quer aceitar Jesus depois de uma pregação e tudo mais? Até eu fiquei tocado, sabe? Falei, nossa, se eu pudesse, eu estava de novo. Sabe? Eu peguei, cara, você Essa quer... é a minha oportunidade. Sabe? Eu falei, você quer aceitar Jesus? Ele, hoje não. Não é possível. Como assim? A pregação toda. Aí eu juro, eu comecei a ficar assim, tem certeza? Cara, olha de novo, deixa eu falar contigo, não é possível. Ele falou comigo, tem certeza? Né, hoje não. Eu fiquei insistindo, claro, um erro na época, eu não sabia direito. Eu fiquei insistindo, mas eu olhei pra ele e fiquei assim, cara, hoje não? Como assim hoje não, cara? Não, Hoje é o dia. Aí ela vai sabe? falar, e se Jesus voltar hoje? Pra onde vai tua pra onde tu alma? vai? E no final das contas. Ele não aceitou. Sempre tem experiências assim. Sempre. E aproveitar que você tá falando da sua mãe, eu queria falar da minha também, da Eu vou Tereza. falar da minha É a também. pastora. Vai. Ela falou uma coisa uma vez que eu nunca mais esqueci, que é assim, nós fomos chamados por Deus para fazer parte desse grande plano que ele tem. Então, a gente podia ser facilmente substituído. Tipo, por exemplo, a sua mãe te chamou pra ir lá, pra pregar o evangelho. Você poderia ter recusado. Mesmo sendo criança, você podia ter falado, não vou dar esses folhetos. Tem vergonha, tá Tem maluco, vergonha, sabe? não. Mas Deus teve a oportunidade, você teve a oportunidade de ser chamado por Deus, dele virar pra você e falar, Mateus, vamos lá, eu vou junto com você pra você falar do evangelho para aquelas pessoas. Então, nós somos meros mortais aqui, sendo usados por Deus para levar a palavra dele. E se ele quisesse substituir a gente, ele substituiria. Não. Mas se a gente se sente disposto a ir lá e pregar o evangelho, Deus vai usar a gente. Ele vai nos usar para falar com as pessoas. Sim. Essa parada que o Mateus falou da frustração, né? Tu pergunta aí, a pessoa fala, não, já passei por isso, com parentes até, primo, e quer renovar sua aliança, quer aceitar Jesus, e a pessoa não, na hora você fica Tô bem, valeu. meio assim, mas Não com deixa o pra lá. tempo você começa a entender. E essa semana eu acordei, teve um dia que eu acordei e o Lucas 10 estava, sabe aquela coisa, tipo, eu acordei Lucas 10, e eu lembrando vários versículos de Lucas 10, eu até compartilhei isso com vocês, aí eu até quero ler, que é Lucas 10, 16, que diz assim, então ele disse aos discípulos, aqueles que derem ouvidos a vocês estão dando ouvidos a mim. Aqueles que rejeitarem vocês estão me rejeitando. E aqueles que me rejeitam estão rejeitando aquele que me ama. Quando a gente fala na questão de missão, né? A gente está falando hoje aqui o que é ser missionário. A gente tem que entender que nem todas as pessoas que você fizer o apelo, que você pregar, vai aceitar. Exatamente. Jesus na hora. Mas também não significa que aquela palavra não vai frutificar, porque o Senhor, ele dá crescimento. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, né? Então pode acontecer hoje eu encontrar uma pessoa na rua, eu pregar para aquela pessoa, falar de Jesus para ela vai ouvir e talvez ela vai para casa dela normal
E talvez daqui a uma semana ela vai ter um encontro com uma outra pessoa e Deus vai usar aquela pessoa e ali ela vai se converter. É uma semente plantada. Mas foi uma semente muito você acreditar plantada. nisso, né? Foi uma semente. E a gente não pode se frustrar com isso. Achando, poxa, será que foi Deus que me usou? Será que eu deveria de fato ter falado de Jesus para aquela pessoa? Eu acho que quando você se dispõe a ir em missões, a gente tem que entender que muitas vezes nós vamos passar por frustrações, né? E essas frustrações, elas não podem nos parar, faz parte da nossa vida, cara, em todas as áreas e principalmente na missionária também. Exatamente essa questão, porque às vezes a gente fica assim, cara, por que a pessoa não aceitou? Por que a pessoa não quis, que nem você falou, que nem a Sara falou, que nem eu falei? Mas às vezes a gente pensa que a pessoa vai aceitar Cristo pelo nosso esforço. É isso aí. Às vezes a gente acha que a pessoa vai aceitar Cristo pelo que eu falei. Como, nossa, falei bonito. Não tem que lembrar. Mas, nossa, eu preguei muito, agora né? o céu desceu, parceiro. Nossa, Deus me usou. Mas quando eu falei que eu preguei tanto, eu tava falando que o Espírito Santo falou. E a gente tem que entender que quem faz a obra... quem faz a obra é o Espírito Santo. Isso é muito importante. O que a gente quer deixar bem claro pra vocês, obrigada por me ajudar, é que não se frustre. É isso? Eu acho que eu falei a palavra certa. Tá certo, não se frustre. Porque nem sempre as coisas vão acontecer da forma que a gente quer e ser maravilhoso. Porque Deus sabe os meios dele de trabalhar. Só a única coisa que nós devemos fazer é nos permitir ser usados. E contando um testemunho também sobre esse assunto. Peraí, desculpa rapidinho. Complementar o que ela falou. Que a Bíblia, Paulo fala o quê? Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, É verdade. E além disso, fala também a palavra do semeador. Algumas plantas vão frutificar e outras vão cair em terra seca e não vão dar em nada. Então você que está frustrado, não se frustre. Tá bom? Vale a palavra do semeador e ficar tranquilo, que às vezes não romantize, tá? Às vezes as pessoas não vão aceitar Jesus e beleza. Isso é muito importante. Não romantize. Às vezes elas vão falar um não na sua cara e você vai... Não é porque eu tô sentindo o Espírito Santo tá descendo que todo mundo tá igual a mim. É isso aí. Não é porque eu vou numa praça e vou começar a falar xararararará que todo mundo fala xarará como eu. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que entender que o Espírito Santo é que faz a obra, não sou eu. Às vezes, sente de um jeito, outro sente de outro, e às vezes aquele cara não tá sentindo nada. Sim. E se não tá sentindo, eu não vou obrigar ele a sentir. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Você não vai fazer igual o Matheus fez, né? Não erre! Não erre que nem eu. Não erre que nem eu. Era novo, já Cara, era porque novo. assim, quem faz Ore a por obra ele. é o Espírito Santo, Exatamente. cara. Continue orando, é Tenho certeza importante. disso. Ore por aquela alma. Mas... Agora, Gabriel, desculpa. Seu testemunho. Falando, eu aprendi na faculdade. Eu estudo na UERJ, é um lugar totalmente promíscuo e totalmente impróprio. E foi lá onde que Deus começou um trabalho muito grande na minha vida. Eu comecei a participar de um grupo que era com missões, né, jovens universitários cristãos. Antigamente era Alfa e Ômega, hoje em dia é a Cru Campus. E foi ali que eu aprendi, foi ali que eu tive a minha base. Por quê? Eu vim de uma igreja que não priorizava muito missões, então eu era um pouco analfabeto sobre esse assunto. A gente também estava falando desde o início, né? Tem muitas teorias sobre o que é ser um missionário. Exato. E eu era uma dessas pessoas que tinham várias teorias. Missionário pra mim tinha que ir pro campo e sofrer. Se não sofrer, não é missionário, Passar raiz. fome, Passar Tem que fome e ser pobre. Exatamente. Tava pra rasgada. Quando eu entrei pra faculdade, eu conheci a Cru Campus e eu comecei a fazer parte do movimento espiritual que tinha dentro da faculdade. Lá a gente tinha, tipo, cursos. Aí eu participei de 2 módulos e ali eu comecei a aprender sobre missões, o que era missões. E eu comecei a entender que eu era um missionário e a minha faculdade era o meu campo missionário. Amém. E eu tinha essa ideia, né, que eu precisava ir para outro lugar, outro país, outro estado, outra cidade. E ali eu comecei a desenvolver isso. Não, aqui é o meu campo missionário, aqui é a minha Jerusalém e eu preciso trabalhar aqui. E para mim foi muito difícil, porque as pessoas ali não querem ouvir sobre o evangelho. Elas são Campo totalmente universitário é difícil, né? uma mente totalmente deturpada pelo inimigo. E, cara, foi um trabalho assim, muito pesado. E aí entra nesse assunto que a gente está falando sobre aqui. O meu papel era pregar o evangelho, era falar de Jesus de alguma forma. Agora, se eles iriam aceitar, aí já não era comigo. É um trabalho do Espírito Santo, né? De convencer o homem do pecado. Essa parada de você pregar, né, na tua faculdade, no teu colégio, no curso que você faça, é a primeira coisa que as pessoas primeiro observam é a tua postura, né? Sim. O que você passa para Como essas você pessoas. age. Exatamente.
Será que quando senta na rodinha você compactua com determinadas conversas que não convém, que não edifica? Não que você vai ser um bitolado, vai se distanciar de todo mundo, não vai falar com ninguém. Mas às vezes até uma risada numa conversa que não edifica. E assim, se você já participa de tudo que não edifica, como é que você vai pregar depois pra essa pessoa? Difícil. Eu sempre Exatamente. penso nisso, sabe? Assim, nós sabemos que nós não somos santos, a gente erra, né? Mas assim, como que as pessoas estão me vendo? Eu me preocupo muito com aquilo que eu falo e com aquilo que as pessoas veem. E eu lembro que em época de vestibular, eu tive a oportunidade de pregar, né? Tinha pessoas comigo que estavam desviadas, ou que não estavam desviadas, que tinham vindo de outra cidade, ainda não tinham encontrado igrejas aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que eu só consegui falar de Jesus para elas porque eu tinha uma postura diferente. E isso é muito importante. Tem uma coisa que eu sempre faço, Bia, você estava falando sobre a nossa postura, né? E eu comecei a faculdade em 2018, e aí eu peguei uma mania que agora eu faço em todos os lugares. Tipo assim, eu vou trabalhar, eu faço isso aqui. Eu chegava, e aí, tipo assim, na porta eu começo a orar, sabe? Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor faça com que as pessoas vejam o Senhor através de mim, sabe? Sim. Que as pessoas olhem pra mim e falam, nossa, tem alguma coisa de diferente nela. O que é isso que tem diferente? Você acaba sendo um ponto onde a pessoa, caraca, tô com alguma dificuldade, pô, sei que tem a É, Bia ali, exatamente. aí ela vem conversar com você, Isso ela vem mesmo. se aconselhar com você. Falando sobre isso, essa semana eu tava vendo um podcast que falou exatamente isso. A gente é uma carta viva. E de repente a gente vai ser a última carta viva que a pessoa vai ler. Então a gente precisa Forte, entender qual a mensagem a gente está carregando. Sim. E através da nossa vida a gente precisa ser uma mensagem de realmente Totalmente. trazendo o evangelho à tona e o pecador a se arrepender dos pecados Sim. dele. Isso é muito legal, porque pegando junto um gancho que a Bia falou em você, quem fala isso é Paulo, que nós somos cartas vivas. Porque ele fala assim, vocês são lidos como cartas vivas, e não são, vocês não têm mais a lei escrita em pedras, mas gravada no seu coração. Então ele fala, tipo assim, quando você tá agindo, quando Cristo te renova, quando você nasce de novo, você age de tal forma que as pessoas te olham e dizem assim, meu Deus, eu tô lendo ele porque a palavra de Cristo, a transformação tá no seu coração. Isso é muito importante, porque o que a Bia falou, a gente pode chamar careta, tem nada a ver, vamos ser mais alternativos. Meu irmão, eu sou noivo de Cristo. Noivo não tem que ser alternativo, noivo tem que ser puro, tem que ser santo. É isso aí. Entendeu? Ser alternativo E esse ensino não, né? Não tem exatamente. meio termo. A gente vê muito hoje em dia o evangelho sendo meio termo. E não tem como. Lá na faculdade, por exemplo, eles não gostam dos evangélicos, né? Mas me respeitavam muito. Mas eu tenho uma colega de classe que ela nunca me respeitou. Mas ela não era muito aberta para eu ir lá e pregar o evangelho. Mas eu dava meu testemunho como servo de Deus dentro da faculdade. Teve um dia que a avó dela estava passando muito mal, estava beirando a morte já. Ela foi lá, Gabriel, tem como você orar pela minha avó? Deu o nome, pede oração na sua igreja. Ou seja, alguma coisa aconteceu para ela poder ver Cristo na minha vida. Pra ela poder chegar junto pra você. Exatamente, para confiar que a minha oração, que o meu Deus faria alguma coisa pela avó dela. E falando isso, não tem como você pregar na sua Samaria, como o Mateus aqui fez em Jerusalém, não tem como você pregar para pessoas próximas de você se você não tiver um bom testemunho. Sim. O missionário, ele tem que ter um bom testemunho. Se você sair daqui do Brasil e for pregar em Tóquio, ninguém te conhece em Tóquio. Mas para você pregar para aqueles que estão ao seu redor, você tem que ter um bom testemunho. Não tem como eu pregar para os meus familiares se eu não tenho um bom testemunho. Não tem como eu querer pregar para os meus pais se eu estou desonrando os meus pais o tempo inteiro. Não tem como eu pregar para os meus amigos que não são cristãos se eu sento na rodinha e fico falando, eles falam que estão pegando geral, você entra na rodinha e quer falar a mesma coisa que eles estão falando. Eles nunca vão, não vou falar nunca, né? Porque Deus tem os meios deles de trabalhar. Mas para você pregar no seu bairro, para você pregar para os seus vizinhos, você tem que ter um bom testemunho. Exatamente. Esse é o nosso objetivo aqui, né? A gente tá fazendo esse podcast pra isso. Para as pessoas saberem que, olha, eu posso ser um missionário onde eu estiver. Porque, por exemplo, o Gabriel não sabia, ele não tinha esse conhecimento. E a gente espera que as pessoas, escutando tudo isso, elas possam entender que elas são missionárias onde quer que elas estejam, na faculdade, na escola. Você que tá assistindo esse vídeo, tu é um missionário, deixa Jesus te usar onde você estiver. Carta viva. Eu acho importante dizer que você tem que ir também. Você tem que ir, as pessoas já as pessoas vão vir até mim. Ou o Gabriel falou, não vou me misturar. E esse negócio de não se misturar, às vezes,
Sim. vai pra um lado, tipo assim, não falar com ninguém. Aí você não faz droga nenhuma. Aí você não faz nada. É. Tem que ter o discernimento, Exatamente. mas você também não vai ser aquela pessoa que vai chegar lá na faculdade, você não vai dar um oi pra ninguém, você não vai falar com não. ninguém, vai ser antissocial. Aí Rola do um nada. desconhecedor, não fala comigo. Não, imagina, tu não fala com ninguém, do nada Fala acontece um bastante. problema, você chega pra pessoa e fala assim. De Jesus, a pessoa fala, pô, tu Não, passou nunca te um ano na vi, faculdade, nunca te vi assim. nunca falou É comigo. importante de criar Exatamente. vínculo, né? Mas o que, Afinidade. o que o Pedro falou, Pedro, hoje, caraca, isso é uma terra pra se Aleluia. Mas, Ele fala pouco, ele Amém, fala que ele pouco, mas cresça. quando fala, né? mas o que ele falou é muito importante, porque é uma linha tênue, né? Eu não posso me misturar e fazer a mesma coisa, mas ao mesmo tempo, eu tenho que ser sal na terra do mundo. Sim. Eu tenho que iluminar as trevas e salgar o que não é salgado. Eu não posso ficar no saleiro, né? Você pode pegar uma lâmpada e botar ela lá debaixo da cama. É. Entendeu? Então, tipo assim, Pega fogo. é muito importante isso, porque é o seguinte, eu tenho que ter meu discernimento. E é um assunto, eu vou tocar num assunto também que não é por esse podcast agora, mas no próximo futuro. Eu não posso fazer tudo só porque eu sou maduro na fé, sendo que eu tenho outros também que me vêm. Então, por exemplo, eu não posso ir numa festa cheio regado de bebida, às vezes com um monte de coisa lá, pregar de Cristo, sendo que eu tenho 1000 jovens olhando pra mim ao mesmo tempo e eles não têm minha autoridade. Eu não posso chegar na minha faculdade, ir nas festas dos meus amigos e publicar isso todo mundo, você não entendeu? Então eu Isso devo, aí. como o Pedro falou, eu devo sim ir nesses lugares. Mas eu devo ir sabendo que eu posso, porque eu tenho discernimento do qual é o meu limite ou não, que o Senhor me capacita. É uma linha, né? Que nem É você uma linha falou. tênue. Porque, por exemplo, o Paulo fala, eu me fiz de louco Tudo por para... todos. Exatamente. Difícil sem É, fé, sem difícil. sem fé. Exatamente. Fraco Mas para os assim, não fracos. é literalmente. As pessoas têm que entender que não é Exatamente. literalmente, tipo assim, eu não vou beber cerveja pra poder pregar pra alguém que bebe cerveja. É, Eu não Tu vou. nunca vai beber cerveja. Eu não vou ficar embebedado, né? Eu não vou cair Pegar no pro chão bêbado. pra brigar pra alguém que cai no chão, porque fica Exatamente. drogado. Eu fazia É uma homossexual questão de pra você. pegar fogo. E Exatamente. eu acho muito disso é a questão de você ter sensibilidade ao Espírito Santo. Por quê? Nem tudo que Deus libera pra um, Deus libera pra outros. Exatamente. Existem pessoas que vão em prostíbulos e pregam o evangelho. Eu já vi histórias de meninas que se prostituíam Eu não consigo, não. e que Então. foram Eu e que pessoas foram levadas por Deus lá e hoje essas mulheres são mulheres de Deus. Mas esse chamado não é pra todos. É. Exatamente. Existem coisas que às vezes todo mundo faz, mas o Senhor não me libera. Vou falar aqui uma coisa normal. Eu não nasci num lar cristão, vivi uma adolescência como de um jovem normal. Eu não pinto a minha unha de vermelho. É pecado pintar a unha de vermelho? Não é pecado pintar a minha unha de vermelho. É uma coisa Só que dela. quando eu não conhecia o Senhor, que eu queria ficar mais tchum, eu pintava minha unha de vermelho. É a questão do pecado, né? Tipo Não assim, é pecado. É pecado fazer tatuagem? É pecado fazer isso? Questão de você com Deus, sabe? O seu relacionamento com Deus. Isso vai te afastar de Deus? Isso vai Ó, é muito- impedir eu- que você pregue o evangelho de alguma ouvi forma? uma vez no pastor, muito mais simples do que você tá falando agora, né? Desculpa. Mas eu ouvi uma vez pastor, muito engraçado. Toda vez que você fala assim, é pecado, se vier no seu coração assim, não sei, é pecado. Se você tiver isso que você tá fazendo, Então, É pra assim, você eu concluindo pecar. a É parada do que eu tava falando, é muita questão de você ter o discernimento, exatamente. tá? Do Espírito Santo. E isso é algo fundamental pra quem quer se lançar a fazer qualquer coisa na obra de Deus. Relacionamento com Deus. Se a né? gente não tiver o discernimento, você não tiver a sensibilidade, você não buscar uma intimidade com Deus, você vai fazer as coisas do seu jeito. E quando a gente faz as coisas do nosso jeito, nada funciona. Quando você se lança na rua pra fazer qualquer coisa pro seu, você tem que saber. Você escuta, cara. Não, Bia, não faz isso. Vai por aqui, vai por ali. Faz assim, faz assado. Então, acho que a chave é fundamental pra todo missionário, pra todo mundo que serve ao Senhor, é você ter intimidade e estar sensível à voz do Está Espírito. alinhado, realmente. né? Eu sempre falo aquela passagem que diz que a minha ovelha conhece a minha voz. A gente conhece a voz do nosso Deus, né? Então a gente tem que ter muito discernimento. Aí entra nessa questão da faculdade, que a gente já abordou muito aqui. Você vai falar com todo mundo, mas você não vai fazer o que todo mundo tá fazendo. Você não vai beber porque tá todo mundo bebendo. Você não vai ficar com o menino até que ele E é exatamente essa nossa atitude que faz a diferença. Isso aí. É Exatamente. você estar no meio e mesmo assim você vai negar aquilo. Porque o Espírito Santo tá incomodando você. É como a gente falou, nós temos que ser sal na terra e luz do mundo. Isso é muito importante. Mas esse é um assunto que a gente vai demandando. Já tá virando outra coisa. Então, a gente é outro podcast, a gente pode falar sobre isso. Mas o nosso foco é o seguinte: nós somos missionários, nosso campo começa aqui e nós temos que ser sal na terra e luz no mundo. Nós temos que deixar, como a Bia acabou de falar, o Espírito Santo agir na gente. E deixar o Espírito Santo falar. Se eu não ouço o Espírito Santo, eu não sei o que é para fazer. Eu me lanço, eu vou,
Eu vou falar com meu amigo, só que eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar, por quê? Porque eu não conheço o evangelho. E isso é muito importante. Eu quero citar Charles Spurgeon. Charles Spurgeon é um cara de Deus. Sensacional. E ele tem uma frase que eu amo essa frase, que é o seguinte. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E por que isso? Por que não só ou é cristão ou é impostor? Porque a gente já viu aqui que todo cristão é missionário. Isso é um ponto, fato. Saindo daqui hoje, você vai entender que todo cristão é missionário. Esse podcast é pra isso. Isso é um ponto. Então você está assistindo. Exclusivamente pra É um isso. ponto. É um missionário. Então, se você não é missionário, você é um impostor. Porque acabamos de falar isso. E para confirmar na Bíblia, vamos ler Romanos 1,16. A Sara pra gente. Tá escrito assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, mas também os gentios. Como a gente pode ver, a gente acabou de ler sobre isso, que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder para salvar, que é poder de arrependimento. E é isso que fala. Por isso que a gente fala o seguinte, eu me lanço, eu vou fazer missões, mas não sei o que falar, não sei onde começar, não sei o que fazer, é porque eu não estou vivendo esse Evangelho de Cristo. Se eu não sei o que falar, se eu não sei o que fazer, nem questão técnica, mas tipo assim, chegar na pessoa, o que eu prego para ela, é porque eu não conheço o Evangelho de Cristo. E Charles Spurgeon fala isso, se você não sabe, é porque você não vive, logo você é um impostor. E Paulo é bem claro, eu amo esse versículo, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E se envergonhar de é só tipo assim, eu não quero falar, mas se envergonhar é quando você não fala sobre salvação, arrependimento de pecado e crucificação de Cristo. Se você só fala de amor, você se envergonha do Evangelho de Cristo. Porque arrependimento é Evangelho de Cristo. E falando sobre isso, né, tem muitas igrejas aí achando que Jesus era hippie, só amor, e esquece do arrependimento de pecados, né? A gente precisa voltar a pregar ao arrependimento. Foi um consumidor também. E também o avivamento, eu creio que vai chegar através do arrependimento verdadeiro e genuíno. Exatamente. É porque se não houver arrependimento, né, pra que a gente precisa de um salvador? Isso aí. Isso é muito... Porque, cara, Paulo ali fala exatamente isso. É poder de Cristo para salvar tanto o gentil quanto o judeu. E é o Salvador... Ai, desculpa, eu vou falar muito. Eu falo vocês, senão eu vou falar aqui um monte de coisa. Não, mas é isso aí. É porque a Sara falou uma coisa muito importante. E se eu não reconheço que eu sou pecador, como que eu vou reconhecer que eu preciso de um salvador? Que alguém pra Nunca salvar. vai acontecer. Cara, não tem sentido, porque Isso é muito perfeito. Deus me ama, Ele me ama, eu amo Ele, todo mundo se ama, mas eu sou pecador. Sim. Isso é um fato. E se eu for pregar o Evangelho de Cristo e eu não pregar arrependimento de pecado, eu tô errado. Porque, cara, se eu não reconheço o pecador, eu não reconheço a necessidade que eu tenho de Cristo me salvar. E se eu não reconheço isso, logo eu sou mais importante que Cristo, porque Ele me ama, eu sou o centro. E, cara, é muito importante isso. E nós temos que viver o Evangelho, e não só viver o amor de Cristo. Viver o arrependimento dos pecados, viver a transformação que esse arrependimento nos traz. E, consequentemente, viver o amor de Cristo. Eu acho que isso, a consequência vai ser o amor, né? Exatamente. A gente pula as etapas. Quer ver o amor sem arrependimento. Eu estou em pecado, continuo em pecado, não me arrependo, eu tenho remorso. Isso. Pequei, errei, ai, que remorso. Pequeno remorso. Mas eu não me arrependo. Eu volto amanhã e peco de novo. Ai, que remorso. Por que eu me arrependo? Porque eu não acho que eu sou pecador. Porque, nossa, falta pecado. Ah, meu Deus do céu, falta pecado. Vai, continua, É isso gente. mesmo. Continua. Senão eu vou pregar, Qual que é pregar. o propósito, né? Pra que a gente tá aqui? Pra que a gente vai ser missionário se não existe arrependimento? Se as pessoas não precisam de um salvador, se elas são amadas, pra que a gente vai... O que a gente vai pregar? Ah, Jesus é amor. Tá, por que eu preciso desse amor? E assim, essa é uma tecla que a galera que bate muito, quem não conhece Jesus, nossa, mas Deus é amor. Deus é amor, né? A galera que não conhece Jesus prega muito isso. Será que a gente tem que ir na mesma vibe, fazer a mesma coisa que eles estão fazendo? É o Deus hippie, né? É o Deus Tá de hippie. óculos, assim. É o que eu sempre falo. Deus é amor, sim, mas ele também é fogo Fogo consumidor. consumidor, é isso aí. E isso é muito importante. Então, pra você que tá assistindo a gente agora, isso é importante entender. Por que Deus é amor? Vamos voltar então no princípio. Nossa, eu tô adorando esse tópico. Ai, meu Deus. Eu também tô adorando. Por que Deus é amor? Vamos dar no Eu princípio? também. No princípio é o seguinte. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos pecaram, estão separados, distantes, destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Deus é amor porque Ele olhou pra gente, em pecado, miserável homem que sou, Obrigada, Jesus. olhou pra mim e falou assim, você não merece o meu amor, você não merece minha presença. Você devia estar morto, mas eu te amo tanto
que eu te salvei desse pecado. Eu não te amo porque você é bonitinho, porque você sabe tocar um worship legal, porque você... Não, eu te amo porque você é um miserável pecador. E aí as pessoas ficam falando assim, ai, por que o diabo tenta tanto contra a minha vida? Por que o diabo... Pode falar. Por que o diabo ataca toda a gente? Gente, o diabo, ele morre de inveja da gente. Porque Deus deu pra gente o que não deu pra ele. Porque a primeira oportunidade, o diabo tentou ser como Deus. E Deus falou, você vai agora pro inferno, vou te mandar pra lá e você não vai ter volta. E a gente pecou contra Deus. Adão pecou contra Deus, desobedeceu. E Deus falou, não, vou te dar mais uma chance. Aí veio Noé, pecou contra Deus. Não, vou te dar mais uma chance. Aí veio a gente, peca contra Deus e Deus fala, não, vou te dar mais, vou enviar Jesus Graças e vou te Jesus, dar mais uma chance. Exatamente. E ele é a nossa salvação, porque é em Cristo Jesus o nosso arrependimento. E quando eu me arrependo de uma vida de pecado. Agora eu vivo uma vida com Cristo, de amor, mas não amor tipo assim, platônico, eu amo ele, mas ainda amo o pecado, não. É sem pecado. É uma vida nova. E quando eu amo a Cristo, esse amor me traz mudança. Como a gente falou aqui o tempo inteiro. Me leva a pregar o Evangelho de Cristo, me leva a viver o Evangelho de Cristo. Então, você tem que entender que ele fez isso para que a gente pudesse participar da sua glória. E tudo isso está em Romanos, que a gente falou no começo. Romanos fala, estamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus nos fez voltar. E voltar por quê? Porque a gente merece? Não. Para que a gente pudesse glorificar a Cristo, participar da sua glória. Deus só criou a gente por uma coisa. Para glorificar o nome dele. E isso como? Indo pegando o evangelho. Caraca, ó, fechei. Exatamente. No início, Matheus, quando você começou a falar tudo isso daí, você falou assim, que muitas pessoas não vão porque elas não sabem o que falar, né? Ou elas não sabem o que fazer. E o tema é se todo cristão é um missionário. E eu acho que uma dúvida que muitas pessoas... possa ser a dúvida de muitas pessoas mas eu nunca fiz um curso missionário. Eu nunca me preparei para isso. Será que eu posso ir? Porque muitas vezes as pessoas ficam esperando uma preparação absurda. Parece que ela tem que fazer uma graduação, uma pós, um doutorado, mexendo para ela ir pregar o evangelho. É claro que a gente não está falando aqui que você não deva se preparar. Se você pode se preparar, se você consegue fazer um curso, pagar, aprender principalmente com pessoas que estão há mais tempo do que você, porque todos nós aqui somos jovens, mas nós não menosprezamos aqueles que vieram antes, aqueles que estão pregando muito antes que a gente. Essas pessoas, elas estão regadas ali de conteúdo, de informação, de conhecimento, amadurecimento para nos de conhecimento para nos passar. Então, assim, eu acho muito importante isso. Se você pode se preparar, você se prepare. Mas o principal é você ter que conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. É porque missão não é um chamado, né? Missão é um mandamento de Deus. Sim, é um mandamento. Então, se você se dispor, você fala, Senhor, eis-me aqui. Amém. E aí Deus faz o resto, sabe? Sim. Você vai se dispor. Isso que a Bia falou é muito importante. Quer continuar? Quero continuar, porque você falou muito nessa questão no início, quando você começou a sua fala, você falou nisso, né? Então, assim, pra galera ter esse start de que às vezes você não precisa ter feito um curso para cumprir o mandamento do Senhor. O que você tem que ter? Intimidade com Deus, conhecer a palavra de Deus. Isso é muito importante. Sabe? Conhecer, você pode ter todo o estudo do mundo, que se você não tiver intimidade com o Senhor, as suas falas vão ser vazias, robótica, repetição. Você não sabe o que você está falando. E uma coisa importante, cara, que eu não pedi agora, é esse ponto. O que foi a reforma protestante? Foi trazer o acesso à Bíblia, à palavra de Deus para todo mundo. Antigamente era só a igreja católica romana, sei lá que igreja era aquela que falava, lia lá, tudo mais. Mas aí veio a reforma e trouxe o acesso. Então, galera, é o seguinte, se você não sabe para onde começar, meu irmão, tá aqui, ó. É isso aí. Começa por aqui. É o mais importante. É simples. Gente, lê a Bíblia. Lê sobre salvação, arrependimento, o evangelho genuíno, o evangelho que a gente prega é arrependimento de pecado, de salvação em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus também. Isso é muito importante. Sim. Então, gente, não tem segredo. É claro que a gente tem que sim se aprofundar, estudar, tudo mais. Fazer teologia, faz. Exatamente. Mas quer começar? Entra no teu quarto, fecha a porta, abre a sua Bíblia e ora e lê. É simples. E você falou na reforma protestante, você vê um homem que entendeu a sua missão, né? E por ele ter entendido a missão, por ele ter entendido o chamado, né? Por ele ter entendido que existia um propósito, toda uma sociedade foi transformada.
né? É. Nós colhemos frutos, nós somos protestantes, estamos aqui hoje, toda a sociedade colheu fruto, colhe até hoje. E quando nós entendemos que o Senhor nos mandou, quando nós entendemos a nossa missão, a gente consegue transformar a nossa sociedade, né? Eu consigo transformar o meu bairro, eu consigo entender e me colocar em determinados lugares e saber que eu posso mudar a história daquele lugar. Não entrando em política, mas... Sim. Fala aí, Pedro. Isso aí. Toda vez que você se sentir incapaz, sabe que você é. Tá? É Isso aí. importante. Somos incapazes mesmo. Exatamente. Só A gente que- falou isso no tópico anterior. Somos incapazes. Totalmente. Mas toda vez que você se sentir inseguro, lê Atos 4. Pedro e João estavam lá, lembrando que eles eram letrados, pescadores, burros. E nem é só porque andaram 3 anos com Jesus, né? Mas porque depois de 3 anos, mesmo assim, não sabiam nada. Jesus falou, vocês não sabem nada. Andaram comigo, não sabem nada. Mas se você for ler Atos 4, você vai ver que estão na frente do Sinédrio, um montão de gente estudado. E os caras ficaram admirados. Isso é lindo, Então, né? você chega a ver um cara, por exemplo, se eu chego o Gabriel, um maluco, um pescador, sabe nem falar ABC direito, e eu sou um cara estudado, eu fico falando com ele, é porque não é ele, é Jesus. Então, sabe, você é incapaz, mas se você se sentir preocupado na hora de pregar, você lê isso aqui e fala assim, não sou eu, é Jesus. É realmente Sabe? entender que é o poder de Deus É. aperfeiçoando em nós, Linda meros essa mortais. colocação, Pedro. Gente, e esses dias eu tava pesquisando, né, li um artigo, eu cheguei até a anotar um pouco aqui, que tava falando sobre o islamismo. E é muito doido como no islamismo, né, tem uma escola que se chama Madrasa, que essa escola ensina as crianças a doutrina do Islã desde que elas têm 8 anos de idade. E aí quando elas chegam nessa idade, eles recitam o Alcorão, né, inteiro, de cor. Com 8 anos. Com 8 anos. Então, a gente tem que, nas nossas igrejas, tem que incentivar desde criança que a gente tem que ser assim, sabe? A gente tem que estudar a palavra. Isso aí. Você tem que Pai, saber não o deixe que seu tem. filho no culto, No jogando celular, joguinho. O judeu Gente, cita o pelo amor de Pentateuco Deus. inteiro, antes dos 15 anos. Exatamente, os judeus citam o Pentateuco Eu acho que todo. falta muito isso é essa verdade. disciplina na nossa geração. Verdade. Gente, pelo amor de Deus, deveria ser algo óbvio, né? Você não vai pra escola sem levar um material, você não vai pra escola sem ler o livro, você não consegue fazer uma prova. Pelo amor de Deus, Não, por que e o cristão acha que vai viver a vida dele ao bel prazer, Bom que sem, você falou, sem, lembrei sem de outra examinar coisa. as escrituras? Verdade, É um como absurdo. Você falou, igual que você falou, eu lembrei. Deus não vai te usar se você não souber a palavra, né, irmão? Como é que eu vou lembrar do versículo se eu nunca li aquele Como é versículo? que vai jorrar? Como é que vai jorrar água de mim se Pô. o meu registro tá fechado? Ó, vacilão. Se eu não sei nem de onde vem a água. Se você souber a Bíblia, Deus vai fazer Exatamente. você lembrar. Mas se você não sabe, irmão, Se tu não souber, vai jorrar tipo Rio Tietê, né? É, não vai jorrar nada com nada. Exatamente. E uma coisa muito importante que um pastor famoso falou, que me marcou muito, é o seguinte. No Islã, quando um adolescente vai pra faculdade, aqui no Brasil mesmo, o cara vem do muçulmano e o Brasil mora aqui. O cara vai pra faculdade, ele sai de lá íntegro ainda com muçulmano e ainda sai de lá com 5 seguidores. Ele consegue trazer 5 pessoas muçulmanas. Agora, um jovem, 10 jovens da igreja entra, não volta nem nos 10. Nenhum dos 10. Volta um Não, baqueado. e volta ainda meio estranho pra estranhar ainda mais o pessoal que tá com ele. Gente, não é possível. E isso, eu vou falar que é uma falha nossa. Sim. Por que é falha nossa? Porque a gente não conhece o arrependimento, a salvação. A gente só vive o O amor arrependimento genuíno. genuíno. Cristo Jesus. A gente não conhece. Aí como que eu vou me arrepender se eu não conheço? Aí quando eu entro, eu acho que aquilo ali tá certo e começa a relativizar tudo. Mas isso é outro papo, gente. Senão já começar outro papo também, mas... Dá pra fazer um podcast. Sim, mas Dá. ainda sobre esse assunto, eu sempre achei um absurdo. De tanta gente dentro da igreja, anos e anos, 20, 30 anos, e não conhecer a palavra, não conhecer Jesus, não tem um relacionamento verdadeiro com Jesus. Eu ouvi uma vez de uma amiga minha, você tá no meio de uma avenida e tá passando um caminhão em alta velocidade. Se esse caminhão bate em você, você não vai ser mais o mesmo. Você vai ter, ou você vai morrer, ou você vai ter consequências pro resto da sua vida. Aí ela foi e comparou o evangelho. Não tem como você ter um encontro tão verdadeiro com Jesus e a sua vida ser a mesma. E o que mais tem hoje em dia é gente dentro da igreja quero deixar registrado. vivendo. Parece que é do mundo. Quero deixar Porque não registrado teve um encontro verdadeiro com Jesus. minha indignação com os teólogos, tá vendo, sabe? Porque tem muita gente que entra na faculdade de teologia e sai desviada. Sai muito. Porque eles Por isso que tem mó galera que fala, não faça teologia. Muito porque isso. você lê a Bíblia racionalmente. Você não fala assim, abre minha mente porque eu sou idiota, não vou conseguir entender essa palavra. Então, toca no meu coração. A pessoa ela quer entender, ela quer
destrinchar a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Isso nunca vai fazer isso. verdade. E tem Cara, coisas que não vale. Isso. E o evangelho não é 1 mais 1 igual a 2. É. A gente tem que entender que existe um sobrenatural. Sim, exatamente. muitas coisas na Bíblia trazem a fé, né? Então, Você tem que Cara, a crer. vida com Jesus Você não vê pra quê? Você tem que crer. E isso é muito importante, porque um outro pastor também falou isso, que é muito importante, isso é o seguinte. Quando você for ler a Bíblia, não leia com a lente que você quer ler. Não leia com a lente do socialismo, falando que a Bíblia é social, que Jesus era comunista. Não leia a Bíblia com a lente do capitalismo. Não leia a Bíblia com a lente do racionalismo. Leia. Bate nele. o Pedro estava falando da teologia, né? Quando a gente estuda teologia, a gente vê isso, que tem várias formas de ler a Bíblia, interpretar a Bíblia. E tem muita gente que interpreta com, sei lá, sentimentalismo. Às vezes a pessoa tá triste, aí vai ler um versículo meio triste. Não Tá... tem nada a ver com Porque aquilo não tem lá. nada a ver, entendeu? Então a gente tem que tomar muito Ou que é uma cuidado com resposta isso. sobre a Bíblia aleatória, né? Pá, É, Deus fala comigo. Exatamente. Eu tô triste, ler, Jesus chorou. Ai, meu Deus, não, Ai, nada a meu ver. Deus, Então, gente, tem que ler a Bíblia com que lente? Com a lente do Espírito Santo. Isso é muito importante, porque eu posso ouvir 1000 pastores, você pode ouvir esse podcast aqui, e se o que a gente falar não bater com a lente do isso aí. Espírito Santo, joga fora. É verdade. Porque tudo que a gente tem que falar aqui tem que vir do Espírito Santo, que é esse o Evangelho. É esse o Evangelho que a gente prega. Puro e simples. Agora, essencial. Também não sai por aí denegrindo a pessoinha que você não ouviu, Exatamente, não, isso tá? Vamos parar com isso no nome de Jesus. Não vai pra rede social postar nada de ninguém. Exatamente. Não gostou, foi do homem, pega a descarga, sabe a descarga? Puxa a descarguinha e joga fora. Exatamente. Né? Ó, não lembro o versículo, mas Paulo fala que mesmo que os anjos pregam o evangelho, Nossa, não for de acordo amo. com aquilo que Cristo prega, Cristo é anátema. É na não escuta. maldição. Ignora, como a Bíblia falou, ignora. Exatamente. E, então a gente percebe que o Evangelho de Cristo traz em nós mudanças. O Evangelho de Cristo traz em nós uma mudança de vida, um coração, somos pedras vivas. Nós temos conteúdo para dar, não porque somos bons ou estudamos. Temos conteúdo para dar porque estamos cheios do Espírito Santo. E esse conteúdo vem do Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito Santo que nos guia para ir e para ficar, para fazer e não fazer. Por isso que agora nós vamos falar sobre chamado específico versus o mandamento de Cristo. Porque muita gente fala, ah não, mas o mandamento, o id, não é um mandamento. Não é um chamado. O id é um chamado, desculpa, não é um mandamento, é um chamado. Só alguns têm que ir. A gente acabou de falar Acho aqui. que alguns na passagem? Exatamente. A gente acabou de passar quase 1 hora falando isso, e se você ainda não entendeu, meu irmão, ouve de novo. Porque o id é para todo mundo. Mas é claro que existem aqueles que o Espírito Santo direciona. Sim. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Falando sobre isso, Matheus, eu tava até conversando com o Pedro sobre a questão de, pra gente não confundir ministério e chamado. Fala um É pouquinho. muito Pedro. importante, é isso aí. O mandamento, ele é macro. Entendeu? É importante, ele abrange todas as coisas. E o ministério, ele é micro, ele abrange só você. É o seu ministério, é algo seu. Uma coisa específica. É uma coisa específica, exatamente. Exatamente. Então, como o Pedro falou, o macro é o que a gente está falando desde o começo desse podcast. Missão. O macro é todo mundo tem a missão de pregar o evangelho. Todo mundo tem a missão de fazer discípulos. Esse é o macro. O micro é, o Senhor me levantou para ser ministro no louvor, o Senhor me levantou para trabalhar com as crianças, para falar com jovens, para trabalhar com esporte, entendeu? Ser evangelista através do esporte. Isso são chamados específicos que o Senhor levanta na sua igreja. Além dos cargos eclesiásticos, que, claro, o Senhor constituiu nós, corpo de Cristo, e nos colocou dentro de uma igreja. Cada um com a sua função. Exatamente, cada um com a sua função, cada um com o seu cargo. E esses cargos eclesiásticos podem ser chamados específicos também, que a pessoa está exercendo ali. Entendeu? Então a gente tem que separar muito bem essa questão. O macro, gente, não tem como escapar. Todos nós, de novo, Charles Spurgeon, todos nós somos cristãos ou somos impostores. Simples, é o macro. Já o micro é, hoje eu toco, eu ensino, hoje o Gabriel, ele canta, entendeu? Então cada um tem esse dom, essa peculiaridade que o Senhor colocou para que a gente possa exercer a missão que o Senhor nos deu. Exercer o que o Senhor colocou na nossa mão. Isso aí. E o que acontece hoje em dia, Matheus, muitas pessoas têm transferido essa responsabilidade para o missionário, né? De pregar o evangelho. Por exemplo, eu não sou missionário. Quem é missionário é o Matheus, então ele tem que pregar o evangelho. É isso aí. Deixa isso para ele. Quando na verdade não, né? Nem oferta pra isso. É, É uma responsabilidade não oferta, não sua ora. também. Parece. Eu acho que uma parada que a gente precisava muito conversar era sobre isso, né? Dinheiro. A gente precisa trazer o entendimento à igreja que missões se faz indo, orando e contribuindo. Gente, e é muito importante, porque a gente fala assim, indo, orando e contribuindo. Indo, orando e contribuindo. Se eu contar, contribuindo, orando. Gente, contribua. E a Bíblia vai Orando, dizer contribuindo, indo. Orando, contribuindo. Porque E a gente você tem precisa que levar- preparar Eu o vou te terreno. falar, como é que você vai num negócio que você não contribui? É. Nem ora.
Antes mesmo de eu pensar em fazer a missão, né? Antes de Deus falar comigo sobre isso, sobre o ID, eu já contribuía, já ofertava, sabe? Isso às vezes o pastor falava lá na frente da igreja, eu ficava, cara, eu preciso ajudar. Porque eu sou uma missionária, eu faço o ID, sabe? Como cristã, então eu vou ajudar. Tá tentando ir pra, sei lá, pra África, pra Espanha, pra Jordânia, pra seja onde for, eu vou ajudar, vou dar dinheiro, mesmo que eu não possa dar dinheiro, eu vou orar pra essa pessoa, vou contribuir com o que ela puder. E o que acontece é que as pessoas diminuem muito, né? Eles valorizam demais o ir e o contribuir e orar, eles anulam completamente. E valoriza o ir quando é a pessoa indo. É isso que eu ia falar. Quando é outro indo, não valoriza nada. Porque eu é muito fácil. indo é top. Eu tirando fotica... E esquece que é corpo, né? Que ainda Isso que que eu ia você não falar. esteja, seu irmão faz parte do mesmo corpo, né? A gente precisa entender que nós somos agora. Porque, cara, se ele tá indo, o Senhor colocou no coração dele, como a gente falou, chamado específico versus mandamento. Eu tenho mandamento de pregar o macro, eu tenho que pregar o evangelho. Agora, se o Senhor colocou no coração do Gabriel que ele tem que trabalhar com os beduínos na Jordânia, cara, é pra ele. Eu não posso ir, eu não tenho essa capacidade, o Espírito Santo não falou comigo, mas eu vou investir na vida do Gabriel e vou orar por ele. Por quê? Porque se o Senhor colocou ele, eu tenho plena confiança que é o Senhor escolhendo. Então eu vou ajudar. Eu vou dar, eu vou doar, eu vou ofertar. Isso é importante, mas não. Já que ele tá indo, deixa ele ir, eu fico. E as pessoas têm que entender que quando elas contribuem, por exemplo, eu contribuí pro Gabriel ir, quer dizer que uma parte minha também tá indo lá pra pregar pra eles. Exatamente. Então, de alguma forma, eu tô pregando Jesus lá. Só não tô presencialmente. Exatamente. Mas eu tô lá. Tem até uma passagem aqui que eu quero ler, que é Lucas 8:1, que fala que existiam mulheres que contribuíam com o ministério de Jesus, né? Sim. E diz assim: havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós temos que ser imitadores de quem? De Jesus. E a gente vai ver o tempo inteiro Jesus em missões, né? Ele sabia muito bem aquilo que ele precisava fazer aqui na Terra. E aí em Lucas 8:2 diz: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Aí fala o nome conhecido como Maria Madalena, quem havia saído de 7 demônios. Joana, esposa, administradora Ana e muitas outras mulheres, e essas cooperavam no sustento deles com seus bens, ou seja, pessoas que foram alcançadas pelo evangelho. Um dia eu fui alcançada. Essas pessoas contribuíam financeiramente com o ministério de Jesus. E por que hoje nós não queremos contribuir? Né? E isso é muito importante, o que você falou é perfeito. Porque eu estou contribuindo para que o evangelho de Cristo continue sendo propagado. Eu estou contribuindo para a expansão do reino de Deus. E para deixar bem claro, eu contribuir ou não impede o reino de Deus se expandir. Exatamente. A gente fala A gente que... tá chamando você pra fazer parte. Exatamente, porque você contribuindo, você vai fazer parte daquilo que o Senhor tem feito. Imagina que prazer, assim, eu fiz parte do que o Senhor fez na África, na Jordânia. Sim. Eu fiz parte do que o Senhor fez na Amazônia, porque eu contribuí. Agora, se eu não contribuir, o Senhor vai fazer e sem você. Exatamente. Ele vai fazer. De alguma forma. E, cara, e você nem se preocupar, e o Gabriel foi lá pro Iraci. Como que o Gabriel tá? Cara, será que o Gabriel tá conseguindo comer lá? Será que se eu estivesse lá, eu queria estar me alimentando bem? Como que o Gabriel, como que ele tá vivendo naquele lugar, numa cultura diferente? É você se importar, é você amar também aquele missionário que está lá. Eu acho que isso é zelo, né? Sim. E a gente Porque precisa quem sentir a ama dor do zela, outro, quem a gente ama precisa cuida, entender. Isso é importante porque, tipo assim, eu vejo e falo assim, nossa, o Gabriel tá bem, tem que sofrer mais. Entendeu? Eu acho que o Já ouvi Gabriel... muitas coisas assim. Porque quando eu fui pro sertão de jovem, o pessoal tava com medo de comer calango. Tá ligado? Tipo assim, missionário vai ter que sofrer. Gente, pode acontecer, né? Mas tipo, Não romantize, irmão. Não, mas a gente também não passa tem que vários sofrer. perrengues lá, Não, no e sertão. vai dizer que você nunca ouviu assim, nossa, Gabriel, missionário, mas tá toda hora postando foto que tá comendo e tal. O quê? Tu é missionário, tu não pode sair, não, tu não não pode usar uma roupa maneira. Eu quero fazer uma minha crítica aqui, pessoal, dizendo que, né, a Gabi comentou, importante, que as pessoas, cara, quando você for ofertar, por favor, oferte de coração, tá? Não fica ofertando por inveja, por, sei lá, tipo... Cara, eu já vi gente falar isso de tipo, ai, fulano vai viajar, né? Não, gente, a gente não vai viajar. Não tô indo a A gente tá só passeio, se locomovendo pra outro lugar, mas a gente não vai Mas aí eu passear. vou até fazer uma crítica sobre sua crítica. Se quiser ofertar por inveja, pode ofertar.
Porque é o Senhor falando que você está por inveja e eu vou estar sendo abençoado. Então... Mas aí é aquela pessoa que não está sendo abençoada. Mas eu Não, exatamente. Eu tô pensando nela. Porque Sim, Deus olha pro uma coisa importante que o Pedro falou é isso, né? Eu tô tendo muitas noções com o passar do tempo, tendo maturidade e andando com vocês. Ai, que lindo. Mas não era sobre isso. Que lindo. momento. Eu tive um amigo que queria ofertar na minha vida, ele tá prestes a casar, e eu não queria aceitar a oferta. Eu falei, você precisa guardar dinheiro pro seu casamento. Exatamente. Final das contas, de tanto insistir, eu aceitei a oferta. Depois fui conversar com a Betânia, líder da intercessão. Aí a Betânia, Gabriel, não faça isso. Porque você está impedindo dele ser abençoado. Porque a partir do momento que ele semeia na sua vida, ele está abençoando você. Amém. E Deus já tocou no coração isso, dele. exatamente. E isso vai voltar para ele uma forma de bênçãos. E às vezes a gente está querendo reter a bênção do nosso irmão, porque a gente não quer receber. Então ali eu comecei a aprender. Não, se as pessoas quiserem semear na minha vida, eu vou receber. Sim, e existem vários tipos de... Deixa eu terminar de falar. Não, é que você tá falando de oferta, por exemplo, a gente tá indo agora, né, pra Amazônia. Oferta aí pra gente. Existem pessoas que podem ofertar Só o Pix um valor monetário, né? Pode ofertar. Mas às vezes você pode ofertar de tantas outras formas, sabe? Bia, você tá precisando de alguma ajuda, algo que às vezes você tem. Às vezes tem gente realmente que não tem grana pra ofertar. Inclusive, eu queria deixar Mas aqui ela meu pode- grande agradecimento a uma membro lá da minha igreja, que é a Giovana. Ela tem 12 anos só, gente. E ontem a mãe dela me mandou mensagem, várias fotos dela tipo, fazendo vários kits de material escolar, porque ela quer doar pra mim. Entende? Então, cara, olha essa menina com 12 anos, ela já tá se preocupando com quem eu vou, sabe? Isso aí. O material escolar que eu vou levar pra lá, sabe? Isso é muito legal. E, gente, valor. Tu tem R$2, cara, tô ofertando de coração, dá os R$2. Exatamente. 50 centavos dá. Uma coisa que eu sempre converso com as pessoas sobre isso, né? A galera acha que precisa dar R$200. Pô, Gabriel, É bom. Eu não tenho R$500 Mas a pra 20 poder te também dá entregar. dois. Não preciso, não Por preciso. exemplo, você tem na sua igreja, né, 300 pessoas. Tá na minha Você, mão. poxa, todo mundo na igreja tá com esse pensamento. Poxa, eu não tenho R$200 pra abençoar o Pedro. Não, é. Mas se todo mundo desse R$2, já Irmão, seria alguma coisa. Você já sairia do zero. Então a gente precisa entender que a gente não precisa de muito. Se você tem muito pra dar, amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Verdade. Mas se você tem pouco, doe pouco. Se você tem muito, não dê sobra, tá? Deus não gosta disso. Isso é uma coisa muito importante, sabe? Porque Caraca. as pessoas, elas não querem se doar pelo evangelho. Então, se elas não querem se entregar por completo pro evangelho, que dirá ofertar na vida de quem vai viajar, quem vai fazer missões. Eu acho que é uma cultura que a gente precisa rebater. A gente precisa trazer essa nova visão, porque eu acho, na minha opinião, que é uma parada muito distorcida. E ao longo dos tempos, não tem sido mudado, né, esse pensamento. Por exemplo, teve um seminário de missões lá na nossa igreja, e uma irmã falou, o cristão gasta mais dinheiro com Coca-Cola do que ofertando para missão. Isso é um absurdo. É verdade. Absurdo. Eu esqueci o que eu ia falar, lembrei já. Se você estiver ofertando e um dia... Eu espero que você não passe por isso, mas acho que você vai passar. Mas é normal, né? Não devia ser normal, mas a gente considera normal. Cara, se você estiver ofertando, não veja aquela pessoa, o missionário, como seu empregado, tá? Se você ofertou, o dinheiro é daquela pessoa. Ela E faz o o que ela que quiser. ela fizer com aquilo, tipo assim, é da sua conta porque você ofertou. Mas se ela fizer besteira, é ela com Deus, tá? É isso aí. Porque, tipo assim, eu já vi muito missionário com medo de sair com a família, o cara casado, com filho, com medo de tirar férias, porque as pessoas vão pensar, ele tá... sei lá, Gastando dinheiro da missão. Tipo assim, eu conheci um cara que era missionário na França, o pior lugar pra se fazer missão. Aí a pessoa pensa, tá na Europa. Cara, dane-se se ele tá na Europa. Sabe o que ele tá passando? O cara passava fome, porque a igreja não dava nem aí pra ele. Aí você pensa, o cara tá na Europa. Irmão, dane-se, ele tá na Europa, cara. Já viu quanto tá o euro? 6 conto, cara. R$6. Então, tipo assim, isso me deixa indignado, porque eu dou R$20 e falo assim, ai, o Pedro tá gastando com Coca-Cola. Não, o problema é meu, cara. Deus vai me cobrar isso. E você vai ser abençoado pela sua Trazer essa oferta. consciência. E eu aprendi isso com o seu pai, né, Fred? Valeu, Fred. É. Porque eu achava isso, né? Tipo assim, caraca, que absurdo. Eu ofertei na vida do Matheus tá indo tá saindo com a família. Você tá E, pecando. cara, exatamente. Você tá pegando e perdendo a sua E vida. além dele ser missionário, ele tem a família dele. Exatamente, cara, tem que pensar nisso. E a gente curte o Outback, dá licença? Olha só, Deus, Outback, manda olha muito. só, Deus. Patrocina a gente aqui. Deus tem dado o bom e do melhor, entendeu? Do bom e do melhor. Deus faz na Bíblia. Se ele cuida das flores, que hoje são plantadas hoje, amanhã nascem, depois são jogadas no fogo, mas não, acho que a gente é filho. Então se você vê eu sendo abençoado no campo, cara, a glorifica Deus, amém. Glória a Deus. Porque ele tá sendo cuidado, não fica com inveja, ai que ele tá ali, aí ele é missionário, tem que ser pobre. Claro que não, cara, isso é um pensamento distorcido. E esquece esse Pensamento pensamento. Mas se você for pobre também pelo resto da sua vida.
Não, mas isso é muito Não, importante. esquece esse pensamento Não que a gente fica tem que triste sofrer, não, padecer. tá? Mas você também Não, tem que chorar. chorar miséria, tem que andar rasgado. Não, mas isso é muito importante por quê? Porque como nós estamos falando de um chamado específico, a gente tem muitos missionários que têm um chamado específico que o Senhor levanta para ir para os lugares. Como Jordânia, África, França, como Estados Unidos, como outros lugares. Até como Europa e Estados Unidos, a gente fala assim, Europa e Estados Unidos, ele tá lá porque o Senhor levou ele para lá. Ponto, é o Senhor que levou. Entendeu? Então, tipo assim, a gente pensa que o missionário na França sofre menos do que o missionário na África, só que dizer o contrário. A África, o pessoal de lá, é muito mais caloroso, aconchegante, amoroso. Na França é um coração duro, é um coração frio. Então a gente tem que estar olhando para os dois lados. E eles precisam do nosso sustento. Porque muitas vezes ele vai porque o Senhor colocou no coração dele, e às vezes ele vai e não tem como ficar. Porque a igreja esquece dele, porque a igreja não sustenta ele. Então ele tem um alcance muito bom, o próprio Rafael, o nosso missionário, Rafael Luigi, está lá na Jordânia, nos desertos, com os beduínos, um povo nunca alcançado, e muitas vezes tem dificuldade porque a igreja não está apoiando essa causa. Porque é um povo que não é alcançado. Sabe que é um povo que nunca chegou ao evangelho ali? É um povo que precisa ser transformado. E o Rafael se levantou e falou assim, minhas 2 filhas pequenas e minha esposa, vamos pra lá. Você tá entendendo? Que a gente não vai, ele vai. E a gente não tá entregando pra ele o nosso melhor, um sustento. A gente não deixa ele sair com a família pra aproveitar, tirar uma foto com a filha dele, entendeu? Comprar um berço legal, porque a gente acha que ele tem que sofrer. Sim. Isso é errado. Exatamente. Foi uma coisa que eu aprendi também com a sua mãe. Quando a gente estava viajando pra Amazônia. Ela falou uma coisa e eu guardei quando a gente estava viajando pro sertão. Guardei muito no meu coração até hoje. A igreja não pode comemorar o sofrimento do missionário. Exato. Porque se a igreja está comemorando o sofrimento do missionário é porque tem alguma coisa errada. Exatamente. Eu não posso comemorar porque a Bia tá passando mal. Passou mal, tá sofrendo lá no deserto. Não, isso é culpa minha. Exatamente. Eu preciso investir mais na vida da Bia. Outra coisa. Só parênteses. Gente, como é que eu sendo igreja eu não vou sentir a dor da Bia? E só um parênteses. Gente, vamos mudar a nossa mentalidade retrógrada. Tá certo que eu falei? Retrógrada? Sim, tá certo. Isso aí. Por quê? Hoje, as pessoas só ofertam se conseguirem ver miséria. Se vê coisa boa, não oferta. Sim. Eu tenho que mostrar uma criança na África passando fome para conseguir oferta. Porque se ela estiver passando bem, não precisa de oferta. Gente, pelo amor de Deus. Se o Senhor me levantou para fazer um trabalho com aquele povo, o Senhor vai mudar aquele povo. Eu não vou mostrar para o Brasil miséria. Eu vou mostrar para o Brasil coisas novas. Mudança de mentalidade. Então, igreja brasileira, então nós que estamos aqui, se eu enxergar um missionário no campo feliz, abençoado, com uma comunidade transformada, é aí que eu tenho que doar mais. Porque o dinheiro tá fazendo diferença. Exatamente, tá dando frutos em Cristo Jesus. Agora, se eu só vejo miséria, ele não tá dando fruto. Gente, vamos mudar essa mentalidade. E eu acho que a gente tá no caminho certo, né? A gente precisa trazer essa transformação na cabeça dos jovens e adolescentes, porque a gente precisa investir mais, né, nas crianças, nos jovens e adolescentes, porque eles são o futuro. Exatamente. Então a gente precisa trazer essa consciência de que o missionário não precisa padecer no campo. Se tiver padecendo no campo, a culpa é minha, eu preciso ofertar mais. Essas paradas assim, acho que a gente precisa trazer mais. Você que é missionário, oferte na vida do missionário, tá? Sempre que você for, estiver no campo, estiver morando lá e tal, igual Rafael e outros missionários que vivem lá no O Calene, a família toda dele, o Calene, o missionário do ID, a família toda dele tá lá. Ele, a esposa, estão todo mundo lá. É importante. Quando você for fazer os planejamentos, sempre planeje a oferta que você vai dar para outros missionários. Sempre. É muito importante. Porque da mesma forma que você recebe, você também tem que dar. Então, se eu estou recebendo, eu também tenho que dar. Eu sou missionário, o Gabriel é missionário. Eu estou na Índia, o Gabriel está na China. Então, caraca, eu tenho que lembrar do Gabriel. Eu recebi 200, vou separar 20 para ele, separar 10. É importante, porque eu como missionário, eu recebo, e o Gabriel não recebe. Se ele não recebe de ninguém, ele vai receber de mim, pelo menos. Porque eu como missionário, eu compadeço da dor dele. A gente está junto no campo, juntos no reino. Eu não vou fazer isso, óbvio que vou. Então, se você não faz, comece a fazer agora, tá? A gente precisa realmente falar mais sobre esse assunto e até mesmo orar para Deus trazer esse despertar na mente das pessoas. Porque parece que elas realmente estão dormindo. Exatamente. Porque, olha, para mim é um absurdo, né? Em pleno século XXI, 2021, e a galera ainda tá com essa mentalidade tão... E, gente, você tá em casa, eu vou deixar agora aqui na descrição um link para mostrar o nosso trabalho do ID Missões com todos os nossos missionários. Os missionários que o Natan, a família Almeida, o pastor Calene e sua família, o Rafael e sua família, a Isabel, todos os missionários brasileiros, e tá um em cada parte do campo, Amazônia, África, vai para Bósnia e Jordânia.
cada missionário. Então, vou deixar um link na descrição e também um QR Code aqui para você entrar, conhecer esses missionários, verem o trabalho que está sendo feito, aonde o Senhor tem nos levado, aonde o Senhor tem levado a eles e para você orar por eles, principalmente orar, leve suas orações e se o Senhor tocar no seu coração, ofertar. No nosso site tem os links de pagamento para você ofertar mensalmente, para você ofertar também uma única vez, mas eles precisam muito da sua oração e principalmente do seu apoio financeiro. Então, gente, entra no link, nem que seja só para conhecer mais, entra. Vocês vão conhecer os nossos missionários do ID Missões, vão saber as nossas missões, vão saber os nossos desafios e tudo isso é o Senhor que coloca. Nós não fazemos nada sem o Senhor direcionar. Tudo que nós fazemos é o Senhor que direciona. Então participe do que o Senhor tem feito através das nossas vidas, através da vida de cada missionário. Então entre aqui no link, doe, participe, ore, não fique de fora dessa. Setembro eu vou pra Jordânia, hein? Tá lá 4 meses. Eu esqueci, mas o Pedro também é um missionário do ID. Ele vai Inclusive, pra ele tava Jordânia. falando sobre ajuda, né? E eu até ofertei, pero eu ganhei o dinheiro do trabalho. Eu pensei, cara, eu não tô indo pra Jordânia, mas eu vou ofertar na vida do Pedro. E eu fui lá, dei uma oferta, né? De gratidão de Depois coração. na dela vem várias outras vezes. Ai, que bom, glória a Deus. Até me motivou a ofertar na vida dos missionários. Ofertar aqui na vida do Gabriel. Eita, Aleluia. glória. Vou ofertar Da na minha vida do também, Pedro. Amém, mano. Senhor. Ah, Obrigado, oferta na pai. minha também, gente. Tô precisando. Aleluia. E é isso mesmo que ele está falando. Então a gente pode chegar à conclusão que, fazendo um resumo de tudo que a gente conversou aqui hoje, que o nosso posicionamento como igreja de Cristo é um só. Sim. É pregar o evangelho de Cristo e fazer discípulos. É o mapa, como a gente falou. Esse é o nosso posicionamento como igreja. Esse é o mandamento que o Senhor colocou na nossa vida. Essa é a nossa missão. E nós, como jovens, agora pegando para o nosso lado, temos que exortar as nossas igrejas a acordar e entender que missão não é só para missionários. Missão não é um chamado específico. Temos que entender que missão é um mandamento. E nós, jovens, já não somos a próxima geração, tem as crianças. Então nós que já estamos acordando para isso, temos que ensinar nossas crianças a que para elas isso seja algo essencial na vida. Entendeu? Temos que mudar a próxima geração. Temos que estar mudando a nossa mentalidade, a nossa mentalidade. Precisa trazer esse despertamento já agora desde as crianças. Uma coisa que eu falo sempre, toda hora, todo mundo que anda comigo sabe que eu sempre falo isso, que nós temos uma responsabilidade com a nossa geração. Sim. Nós temos uma responsabilidade. É sua responsabilidade, jovem. É nossa responsabilidade. Eu sempre falo isso. A igreja precisa disso, sabe? Ela precisa ter esse fogo da primeira igreja, de morrer por Jesus, sabe? Paulo, ele ia pros lugares, as pessoas socavam, batiam nele, jogavam ele pra fora achando que ele tava morto. Ele ia lá, sacudia poeira e voltava, Sim, sabe? Ele não tava nem aí se estavam batendo nele. Os apóstolos que andavam com Jesus, sabe? Eles tinham essa vontade de eu faço tudo por você. Sim. Pedro, ele ia morrer crucificado e falou, eu não sou digno, pode me botar de cabeça pra baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Estevão, né, que é uma passagem muito Sim, linda, ele exatamente. morreu. Então a gente tem que entender, gente, que a gente vai frisar isso nesse final de podcast agora. Pra você que tem casa também, pra gente estar aqui, vamos frisar muito isso. Nós temos que nos posicionar como igreja. Igreja como corpo de Cristo. Isso é muito importante. Não adianta a gente ficar só em 4 paredes. Não adianta a gente ficar achando que a gente já está sendo amado, sendo insuficiente amado, sendo, eu sou o centro. Não adianta pensar em nada disso. Nosso dever é participar da glória de Cristo, pregando o evangelho da salvação e arrependimento e fazendo discípulos. É isso que tem que entender. Então, hoje, esse bate-papo aqui não é pra gente mostrar pra vocês como é que faz alguma coisa nova. Não é pra mostrar pra vocês, ou pra gente aqui, se sentir algo especial, mas pelo contrário, pra jovens como nós, que sentem no coração, pelo Espírito Santo, que devemos agir, devemos posicionar. É por isso que a gente tá aqui hoje. Sim. É por isso que a gente se encontra aqui hoje. É por isso que a gente fala tudo que a gente fala. E é pra você que tem em casa ouvir e falar assim, realmente... E que não eu, Mateus, não Bia, não Gabriel, não Sara, não Pedro falando, nossa, eles têm razão, não. Mas o Espírito Santo testificando no seu coração, falando assim, nossa, o Espírito Santo tem razão. Tudo que eles falaram é real. E eu preciso levantar do meu estado catatônico e falar assim, Senhor, me usa. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é muito importante no nosso meio, nos dias de hoje. Saber fazer a diferença através de Jesus. Sim. Irmão, desculpa. Não seja um obeso espiritual, é importante, tá? Não queira só receber mil. Isso aí. Tem que entregar, irmão. Pode falar. Eita, Não, eu vejo realmente
Deus é muito bom, porque eu creio que tem um propósito muito grande nisso aqui. Eu vejo uma geração realmente indo por um lado, e esse podcast, por mais simples que seja, eu vejo a gente como se estivesse vindo para um outro lado, trazendo a realidade, porque eu vejo um evangelho sendo pregado muito fácil. Sim. E a gente está vindo com um evangelho de arrependimento genuíno. Se converta seu caminho, se arrependa e venha para Jesus e seja um missionário. Eu acho que a gente está realmente vindo na contramão do que está sendo pregado aí fora. Sim. E eu vejo isso aqui como realmente um despertar de Deus para a nossa geração. O próprio Jesus falou... Desculpa, Vitor. O próprio Jesus falou, sabe, que ele foi perseguido, sabe? Nós seríamos perseguidos. Sim. Nós seríamos questionados pelos nossos princípios. Sabe, por que você está fazendo isso? Qual o objetivo? E a gente tem que entender que Jesus é isso, é ir na contramão do mundo, como o Gabriel falou. Exatamente. Pode falar. Rapidinho, só um negócio aqui. Acho legal que a Sara falou, mas também não seja um pé no saco, tá? Existe uma diferença entre você ser perseguido por causa de Cristo... Nada extremo. Aí você ser perseguido porque você é chato, irmão. Isso aí. Como a Bíblia falou, não seja aquele crente chato. Não fala com ninguém. Seja igual a Sara falou, irmão. Como é que é a palavra? Reflita Jesus, entendeu? E as pessoas vão ver e vão perseguir por causa de Jesus, não por causa de você. Exatamente. Desculpa, acho que eu tinha esquecido o que eu falei, que eu ia falar, acho que eu esqueci. Não, mas é isso mesmo, a gente quer despertar você, sabe? A gente já falou muitas coisas no decorrer desse podcast, no decorrer desse vídeo. E assim, eu quero voltar na parte de pregue para sua família, o exemplo que a gente deu, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Porque tira essa visão de que missionário é só aquele que vai para longe, aquele que precisa pegar um avião, sair do seu país. Não. Seja você um missionário para os seus vizinhos, seja você um missionário para os seus irmãos, para sua família, para aquelas pessoas que passarem por você e que você tiver a oportunidade. Seja um missionário, entenda que não é você que vai fazer, mas é o Senhor que vai fazer através de você. Se preocupe com a sua geração, se preocupe porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis, onde a igreja já está sendo perseguida. Exatamente. Todos os nossos valores estão sendo totalmente questionados. Né? Nós que somos aqui jovens, nós navegamos nas redes sociais, nós somos bombardeados 24 horas por dia por informações totalmente antibíblicas. Exatamente. Então não se acanhe diante disso, sabe? Não pare diante disso. Mas tá todo mundo fazendo, tá todo mundo falando. Pelo contrário, né? Seja uma voz. Seja uma voz. Saber se posicionar diante do que vem. E não vai por aí comprando tudo que te faz, não, tá? Só pra você ser um legalzinho. Então, gente, pra gente finalizar o nosso podcast... Peraí, pô. Quer falar mais? Paulo fala, que a Bia falou, Paulo fala o quê? Para Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Isso aí. Então, mas de ousadia. Mas de ousadia. Então não tenha vergonha de se posicionar. É isso muito aí. importante. E é isso aí. Não seja o politicamente correto de agora. Exatamente. Tem que concordar. Eu concordo com o casamento isso, eu concordo com aquilo, eu concordo com... Porque Jesus ama, né? Aquilo que a gente falou, Jesus é amor. E não tenha medo de sofrer, tá? Isso é importante aí. isso. A gente vai sofrer sempre. Vamos padecer por Jesus falou que não ia ser fácil. E seja feliz, né? Então, gente, pra gente finalizar o nosso podcast, vou deixar um texto aqui muito importante pra nossa vida que resume tudo que a gente falou. Todo cristão é um missionário? Sim. Chegamos a essa conclusão. Yes. Temos que nos posicionar. Somos sim missionários porque o Senhor nos deu a grande comissão. E o versículo está lá em 1 Coríntios 9, 16, que diz assim: No entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Sou obrigado, sou levado por Deus a fazer isso. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se eu fizesse por minha própria iniciativa, me seria pagamento, me seria merecido um pagamento. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é então minha recompensa? A minha recompensa é a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Então, galera, o que Paulo fala sobre isso? Eu não tenho que me gloriar, não tenho que me orgulhar, não tenho que achar que estou fazendo algo bom. É minha obrigação pregar o evangelho. É minha obrigação anunciar o evangelho de Cristo. E a minha recompensa não é algo bom. A minha recompensa é desfrutar do que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Quando eu digo não é algo bom, não é algo tipo assim, vou ser famoso, vou ser falado, vou aparecer na mídia, não.
quebra essa na mídia, faz qualquer outra coisa. Pregar o evangelho é sua obrigação. Você não tem que receber nada por troca disso. Exatamente. Você não tem que receber nada por pregar o evangelho. É sua obrigação. E se você não faz, e se nós não fazemos, estamos errados. Então, galera, esse foi o primeiro IDCast, o podcast da Associação Missionária Cristã ID. E sempre estaremos aqui juntos, trazendo para você sempre um assunto missionário. Porque todos somos missionários. Se você não foi convencido ainda, pega só o final aí, corta e ouve repetidas vezes. Tá? Ou assista tudo de novo, porque você vai ser... Isso E aí. quem vai convencer é o Espírito Santo. Ouve do começo. Começa pelo começo aqui, aí você ouve tudo. Que é mais Comenta fácil. aí embaixo também outros temas que vocês Isso aí. querem que a é gente verdade, traga é aqui pra Vai lá no vocês. Instagram do ID e Isso de aí. Missões Curte, Ó, aqui, comenta, se ó, inscreve. arroba aí de Missão ID, tá todo mundo aparecendo aqui na tela, todos os links do Facebook, nosso Instagram, nosso site. Então, galera, fiquem por dentro de Segue lá tudo. também, tô brincando. E a gente vai estar sempre aqui falando sobre assuntos missionários e sobre o Evangelho, o único Evangelho, o de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Galera, Deus te Muito ama. bom, gente. Deus abençoe, galera. Valeu. Valeu.